Você já se sentiu cercado por forças que não consegue nomear? Já teve a impressão de que algo ou alguém está te atacando sem que você sequer saiba por onde vem o golpe? Já sentiu a alma pesada, o coração abatido, a mente cansada e não sabia exatamente o porquê? Essa sensação de estar sendo ferido por algo invisível, de carregar uma dor que não tem forma definida, é mais comum do que se imagina. E o Salmo 64 fala exatamente sobre isso. Trata-se de uma oração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que ainda assim conheceu a dor da perseguição, a amargura das palavras injustas e o silêncio do medo que tenta nos paralisar. Ele não estava lutando contra exércitos visíveis nesse momento. Ele estava enfrentando algo mais traiçoeiro, a conspiração dos ímpios, a armadilha do inimigo, o veneno da língua dos maldosos. E se você está ouvindo ou lendo essa palavra, agora talvez essa seja exatamente a guerra que você está travando também. Davi começa sua oração pedindo para ser ouvido. Isso já nos diz muito. Porque há momentos em que o que mais queremos não é uma resposta, mas simplesmente sermos ouvidos. E ele diz: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do temor do inimigo. Ele não está clamando por vitória ou vingança, ele está pedindo preservação, está pedindo apenas para ser sustentado. Isso revela uma profundidade na alma de quem ora. Quando você já não pede para vencer, mas apenas para resistir, é sinal de que você já viu de perto a face da dor. É sinal de que você já foi machucado de tal forma que a sua oração mudou. Você já não quer mostrar força. Você quer apenas não desmoronar. É aqui que muitos de nós se encontram, porque há dores que não gritam, mas sufocam. Há guerras silenciosas que travamos dentro de nós, enquanto o mundo ao redor não faz ideia do que estamos enfrentando, e ainda assim seguimos. Mas a palavra diz que o Senhor ouve até os gemidos que não conseguimos verbalizar. Ele entende o silêncio das nossas lágrimas, ele interpreta o peso dos nossos suspiros, e ele age. Mesmo quando parece que tudo ao nosso redor está em silêncio, Deus continua em movimento. Davi continua sua oração descrevendo o tipo de ataque que enfrenta. E o que ele revela é algo profundamente atual. Eles afiam a língua como espada e lançam, qual flechas, palavras amargas. Veja bem, não eram espadas de ferro, não eram lanças de guerra, eram palavras, línguas afiadas como lâminas, flechas invisíveis disparadas com intenção de ferir. Quem já foi alvo de calúnia sabe o quanto isso dói. Quem já foi traído por alguém em quem confiava entende o estrago que uma palavra pode causar. Porque uma palavra dita com maldade pode destruir mais do que uma agressão física. Ela pode destruir a imagem, a confiança, a alma. Quantas pessoas estão carregando feridas abertas causadas por palavras? Palavras que disseram que você não era bom o suficiente. Palavras que questionaram sua identidade. Palavras que colocaram em dúvida sua honestidade, sua fé, seu valor. E o pior, muitas vezes essas palavras vêm de quem mais amamos ou de quem mais ajudamos. E é aí que o golpe se aprofunda. Porque não é apenas a injustiça do que foi dito, é também a dor de quem disse. Quando somos atacados por pessoas distantes, conseguimos, com esforço, relevar. Mas quando as flechas vêm de perto, o coração sangra mais. Davi diz que essas pessoas atiram de emboscada contra o íntegro e que de repente o ferem e não temem. Isso nos revela outra verdade espiritual. O ataque do inimigo é covarde. Ele não vem pela frente, não olha nos olhos. Ele vem por trás, em silêncio, pelas sombras. Ele ataca de forma disfarçada, sem aviso. E atinge não quem é culpado, mas quem é íntegro. O alvo do inimigo não é quem anda nas trevas, mas quem escolheu a luz. O mal odeia a verdade. O injusto
odeia o justo. E por isso, se você está sendo atacado, não se espante. Muitas vezes é exatamente porque você está no caminho certo. É a sua integridade que incomoda. É a sua fé que irrita. É a sua luz que expõe as trevas dos outros. Por isso, não se assuste quando, sem motivo aparente, você começar a ser perseguido, rejeitado ou criticado. Isso não é sinal de que você está errado. Muitas vezes é sinal de que você está incomodando as forças do mal. Mas aqui vem a parte mais poderosa do Salmo. Depois de descrever toda a maldade dos ímpios, Davi diz: mas Deus atirará contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Aleluia! Deus vê, Deus julga, Deus responde. Você não precisa se vingar, você não precisa provar nada, você não precisa se justificar para todos, porque o Deus que vê no secreto também age no secreto. A flecha deles pode ser sorrateira, mas a de Deus é certeira. O Senhor é justo juiz. Ele sabe quem está certo. Ele conhece o seu coração. E Ele é poderoso para te defender sem que você precise levantar um dedo. Quantas vezes você já se desgastou tentando provar algo para pessoas que não querem ouvir? Quantas vezes você perdeu noites de sono tentando se explicar para quem já havia decidido te condenar? Quantas vezes você tentou justificar atitudes, decisões, ações e ninguém quis entender? Mas há um lugar de descanso para quem confia. No Senhor, o lugar onde você aprende a entregar. Quando você entrega, você descansa. Quando você confia, você se alivia. Quando você para de lutar com a força do braço e começa a depender da mão de Deus, tudo muda. Esse salmo termina dizendo que todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o seu feito. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Isso é muito poderoso, porque Davi começa com medo, mas termina com alegria. Ele começa pedindo para ser preservado e termina glorificando ao Senhor. Isso mostra a transformação que a oração opera em nossa alma. Às vezes, Deus ainda não mudou a situação, mas muda o nosso interior. E isso já é milagre suficiente. Porque quando Deus muda o nosso coração, a circunstância já não nos domina. A injustiça pode continuar, mas ela já não nos fere como antes. Porque temos a certeza de que há um Deus que está no controle. E essa é a palavra para você. Hoje, talvez você esteja como Davi no início do Salmo, com medo, se sentindo atacado, tentando apenas resistir. Talvez você esteja sendo ferido por palavras, perseguido em silêncio, incompreendido por pessoas próximas. Talvez você esteja chorando em segredo, orando para que ninguém perceba a dor que você carrega. Mas há um Deus que ouve, há um Deus que vê, há um Deus que responde. E mais do que isso, há um Deus que preserva a sua vida enquanto a justiça não chega. Ele não apenas julga, ele protege. Ele não apenas combate o mal, ele sustenta o justo. É por isso que você ainda está de pé. Não é pela sua força, não é pela sua inteligência, não é porque você soube lidar com tudo, é porque Deus tem te sustentado, mesmo nos dias em que você pensou em desistir, mesmo nas madrugadas em que você chorou em silêncio, mesmo nas horas em que você se sentiu invisível. Deus estava lá, preservando, guardando, lutando por você. E Ele continua fazendo isso, porque a sua história não termina com o ataque, ela termina com a justiça, ela termina com a glória de Deus sendo manifesta, ela termina com o justo se alegrando, ela termina com você reconhecendo que se não fosse o Senhor, você não teria vencido, mas você vai vencer. Não porque é fácil, mas porque Deus é fiel. Você vai sair dessa. Não porque todos vão te apoiar, mas porque Deus vai te sustentar. Você vai superar. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você conhece aquele que tem todas as respostas. Então, hoje, ao ouvir essa palavra, feche os olhos do corpo e abra os olhos da fé.
Veja o que Deus já está fazendo nos bastidores. Perceba que há flechas do céu sendo lançadas contra o mal. Perceba que há livramento acontecendo mesmo sem você ver. Perceba que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quando ele parece calado, é porque está preparando algo. E quando ele se levanta, ninguém pode impedir que essa palavra fortaleça o seu espírito, que ela renove a sua esperança, que ela te lembre que você não está sozinho, que há um Deus que se importa, que luta por você, que te defende e que no tempo certo vai te exaltar. Até lá, confie, persevere, continue orando, continue sendo íntegro, continue amando, mesmo quando não for compreendido, porque há recompensa para quem permanece fiel. Agora que você ouviu essa devocional, prepare seu coração, porque vamos orar juntos, e esta oração será o momento em que tudo pode começar a mudar. Você está pronto? Senhor, meu Deus e Pai, Deus eterno e justo, que habita nas alturas e sonda os corações com olhos de fogo e mãos de misericórdia, eu me achego diante de Ti neste momento, com o coração rasgado, com a alma sedenta, com o espírito em plena entrega. Tu és o Deus que me vê, o Deus que me ouve, o Deus que me sustenta quando tudo ao redor parece ruir. Tu és o Deus que guarda meus passos na caverna, que conhece meus pensamentos antes que eu os tenha, que entende minhas lágrimas antes que elas toquem o chão. Tu és aquele que vê no oculto e recompensa no secreto. Hoje, Pai, eu venho com o coração ferido pelas flechas invisíveis do inimigo. Venho com as marcas deixadas por palavras injustas, por acusações sem fundamento, por críticas que cortam como facas. Eu trago à Tua presença o peso das noites mal dormidas, dos pensamentos que insistem em gritar quando tento descansar, da angústia que bate na porta do meu peito sem pedir licença. Eu me coloco diante de Ti, como Davi no Salmo 64, não para reclamar da vida, mas para confiar ao Senhor meu pranto e minha dor. Senhor, ouve a minha voz, como ouviste a voz de Davi. Escuta o gemido que não tenho forças para gritar. Escuta o suspiro de quem está tentando resistir. Preserva, Senhor, a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me à sombra das Tuas asas. Livra-me das línguas afiadas como espadas, dos que maquinam mal contra mim, dos que se alegram com o tropeço, dos que se reúnem em segredo para tramar minha queda. Pai, há pessoas que não me conhecem, mas me julgam. Há vozes que não ouvem meu coração, mas já decidiram meu destino. Há acusações feitas pelas costas, há olhares de desprezo, há armadilhas colocadas com sorrisos nos lábios. Mas eu não confio no homem, eu confio em Ti. Não confio na minha defesa, eu confio na Tua justiça. Tu és o meu juiz, meu advogado, meu socorro bem presente na angústia. Deus eterno, vê os que conspiram no oculto. Vê os que lançam palavras como flechas, tentando ferir minha alma. Vê os que, com sorrisos nos lábios, escondem veneno nos pensamentos. Vê os que armam ciladas no caminho dos Teus servos. Mas eu declaro em Teu nome, nenhuma arma forjada prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Eu não sou guiado pelo medo, eu sou guiado pela fé. Espírito Santo, vem agora e me envolve. Sela meu coração com paz. Reveste minha mente com armadura espiritual. Que todo dardo inflamado do maligno seja apagado pelo escudo da fé. Que toda palavra maldita pronunciada contra mim caia por terra. Que todo laço de morte seja desfeito. Que todo plano do inferno seja frustrado. E que eu caminhe como Davi, confiante na Tua justiça. Eu oro por aqueles que, como eu, também estão feridos. Por aqueles que estão sendo perseguidos em silêncio. Por aqueles que choram escondido. Por aqueles que carregam feridas que ninguém vê. Deus, visita esses corações agora. Toca neles com Teu óleo de cura.
renova suas forças, levanta os cansados, sustenta os que vacilam e mostra a cada um deles que o Senhor é refúgio, fortaleza, torre forte no dia da angústia. Pai, em nome de Jesus, clamo por justiça, não por vingança, não por revanche, mas por justiça divina, que os que tramam o mal sejam confundidos, que os que planejam destruição vejam seus planos ruírem diante da tua luz, que os que se levantaram contra mim vejam tua mão me levantando, que todos saibam que não fui eu que me defendi, foi o Senhor quem lutou por mim, que o teu nome seja glorificado por meio do teu agir. Eu consagro a ti minha vida, meus caminhos, minhas palavras, meus pensamentos, que mesmo em meio à dor, eu permaneça fiel, que mesmo sendo injustiçado, eu permaneça em retidão, que mesmo perseguido, eu continue amando, que mesmo atacado, eu permaneça em paz. Que minha reação seja um testemunho, que meu silêncio seja um grito de fé, e que quando a vitória chegar, todos saibam que ela veio do Senhor. Senhor, eu te louvo porque sei que não sou esquecido. Mesmo quando o mundo me ignora, tu me vês. Mesmo quando ninguém estende a tua mão já está estendida. Mesmo quando não há palavras humanas que me consolem, a tua voz sussurra a minha alma. Eu estou contigo. E essa certeza me sustenta. Essa voz me acalma. Esse amor me abraça. Mesmo quando estou no vale da sombra da morte, tu estás comigo. E isso basta. Deus de justiça, Deus de glória, quebra agora todo laço armado contra mim. Desfaz cada obra das trevas. Que todo encantamento, palavra maldita, maldição lançada, crítica injusta, levante de inveja ou calúnia, seja agora desfeito pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que toda língua mentirosa será silenciada, toda armadilha será revelada, todo plano será frustrado, porque o Senhor é escudo ao redor dos que te temem. Pai, visita os que me perseguem, mostra a eles o teu poder, não para humilhá-los, mas para que reconheçam quem tu és. Transforma corações duros, convence os que praticam o mal, que eles vejam que lutar contra um filho teu é lutar contra ti. Dá a eles a oportunidade do arrependimento, do quebrantamento, da mudança. Porque até os meus inimigos eu coloco em tuas mãos. Eu entrego tudo a ti, eu confio em ti, eu descanso em ti. Senhor, cobre minha casa com teu sangue. Protege minha família, guarda os meus filhos, blinda minha mente, fecha as brechas, cobre cada detalhe com tua luz. Onde houver treva tentando se infiltrar, que ela seja expulsa agora. Que toda presença maligna, toda opressão espiritual, toda seta mental, todo peso emocional, toda culpa, toda angústia, todo medo, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro libertação total sobre minha vida. Eu declaro libertação completa sobre cada área que foi ferida pelo ataque do inimigo. Pai, me ensina a perdoar, mesmo quando dói, mesmo quando a ferida ainda está aberta, mesmo quando não houve arrependimento, mesmo quando parece impossível, me ensina a soltar, a entregar, a não revidar, a não me vingar. Me ensina a confiar na tua justiça, porque o perdão é a chave que me liberta do cárcere da mágoa. Me livra do veneno do rancor, me livra do fardo da vingança. Que eu perdoe, mesmo quando não entendo, mesmo quando não recebo desculpas, mesmo quando o outro segue como se nada tivesse acontecido. Que eu perdoe por amor a ti, por fidelidade ao teu coração. Senhor, dá-me discernimento para ver além do natural, que eu perceba os ataques invisíveis, que eu entenda quando o mal está disfarçado de bem, que eu não caia nas armadilhas do inimigo, que eu não reaja na carne, que eu não ande guiado pela emoção, mas que eu tenha visão espiritual, que eu saiba quando falar, quando calar, quando avançar, quando esperar. Que eu seja guiado pelo teu espírito, não pelo meu impulso. Pai, fortalece os meus joelhos que estão vacilando.
Fortalece minhas mãos que estão cansadas, renova minha fé, renova minha esperança. Me faz lembrar de todas as vezes que o Senhor me livrou, me faz lembrar dos livramentos invisíveis, me faz recordar das promessas que ainda estão de pé. Que eu não me esqueça de quem Tu és, mesmo quando não entendo o que está acontecendo, que eu não questione Tua fidelidade por causa das minhas circunstâncias, que eu permaneça em Ti. Senhor, eu Te agradeço pela dor que me ensinou, pelo silêncio que me amadureceu, pela injustiça que me fortaleceu, pela espera que me purificou, porque tudo cooperou, tudo foi usado por Ti. Até a dor foi um instrumento, até o ataque foi um catalisador, até o choro foi uma oração, até o desprezo me levou mais perto do Teu colo. E agora eu entendo, nada me separa do Teu amor, nem a calúnia, nem a crítica, nem a perseguição, nem a solidão, nada, absolutamente nada. E se eu tiver que passar por mais desertos, que eu atravesse contigo. Se eu tiver que enfrentar novas guerras, que eu vá com o Senhor à minha frente. Se eu tiver que chorar novamente, que seja aos Teus pés. Porque o Senhor é tudo, o Senhor é suficiente, o Senhor é meu refúgio, meu esconderijo, minha rocha inabalável. E é no Teu nome que eu oro, que eu clamo, que eu me levanto, porque o Senhor me dá forças como as da águia, me faz voar acima das tempestades, me ensina a resistir ao vento contrário, me treina na dor para que eu não desista no meio da guerra. Senhor, meu coração está rendido. Não tenho mais argumentos, não tenho justificativas, não tenho forças para lutar com minhas próprias mãos. Por isso, eu Te entrego tudo, a dor que calei, o grito que não dei, a revolta que tentei sufocar. Eu Te entrego os dias em que pensei em desistir, os momentos em que o cansaço parecia vencer, as noites em que chorei escondido. Eu Te entrego os nomes dos que me traíram, dos que me machucaram, dos que usaram minha confiança como arma. Eu entrego tudo no Teu altar, porque sei que em Tuas mãos até o meu pranto vira propósito. Deus, não permitas que o mal triunfe, que a boca mentirosa não prevaleça, que a estratégia do inimigo não se cumpra, que a força das trevas seja anulada pela Tua luz. Que o veneno da inveja seja neutralizado pela Tua graça. Que todo levante que se ergueu contra a minha vida, meu nome, meu ministério, meu trabalho, minha paz, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que cada acusação mentirosa seja desfeita, que cada palavra maliciosa se volte contra quem a lançou, não por vingança, mas para que vejam a Tua mão e se arrependam. Senhor, lembra-te de mim. Assim como Te lembraste de Davi na caverna, assim como Te lembraste de José na prisão, assim como Te lembraste de Ana no templo. Lembra-te do meu clamor, mesmo que ele venha em sussurros. Lembra-te da minha fidelidade, mesmo que imperfeita. Lembra-te da minha história, do quanto lutei para permanecer em Ti. Lembra-te de quem eu sou aos Teus olhos, e não do que os outros dizem sobre mim. Que o Senhor me defina, que o Senhor me nomeie, que o Senhor me valide. Pai, quando o dia mal chegar, que eu esteja firme, quando a solidão bater, que eu Te sinta, quando as portas se fecharem, que eu confie na Tua direção, quando todos se forem, que eu perceba que Tu permaneces, que a minha fé não dependa de respostas visíveis, mas da certeza invisível de que Tu estás comigo. Que eu não me perca tentando me defender, que eu não me distraia tentando provar quem sou, que eu apenas viva para Te agradar, que eu apenas siga mesmo ferido, mesmo sozinho, mesmo sem forças, mas com os olhos fixos em Ti. Espírito Santo, sopra sobre mim agora, cura as feridas mais profundas, toca onde ninguém mais pode tocar. Vai até o trauma que escondi. Visita a memória onde armazenei minha dor. Vai ao ponto onde fui ferido e que até hoje sangra em silêncio. E cura, e restaura, e liberta.
Que nenhuma área da minha alma fique fora do teu toque, que cada parte da minha história seja redimida pelo teu amor. Que eu não carregue mais pesos que não me pertencem. Que eu não aceite mais acusações que o sangue de Jesus já limpou. Que eu viva em liberdade, que eu caminhe em verdade, que eu floresça, mesmo depois do deserto. Senhor, se há em mim qualquer amargura, arranca. Se há orgulho ferido, trata. Se há desejo de justiça com minhas próprias mãos, purifica. Que eu não seja vencido pelo mal, mas que vença o mal com o bem. Que eu seja uma voz de paz em meio ao barulho da guerra. Que eu seja testemunho vivo de que é possível permanecer puro em tempos de ódio. Que eu mostre ao mundo que é possível ser atacado e ainda assim amar. Que eu seja um espelho teu. Que o teu caráter se veja em mim, que a tua luz brilhe em meio às sombras lançadas contra mim. E quando vier o dia da exaltação, que eu me lembre de hoje. Que eu não esqueça quem me livrou. Que eu não me perca no aplauso. Que eu não busque reconhecimento dos homens, mas continue buscando o teu rosto. Que minha fidelidade permaneça, mesmo depois da vitória. Porque maior que a conquista é a presença do Senhor. Maior que a honra dos homens é a honra de ser achado fiel por ti. Senhor, visita agora cada pessoa que está orando comigo. Cada irmão e irmã que, como eu, tem enfrentado palavras cruéis, ataques escondidos, perseguições silenciosas. Vai até cada casa, vai até cada quarto de oração, vai até cada coração quebrado. Abraça, cura, sustenta, restaura. Levanta os abatidos, fortalece os que estão prestes a desistir. Dá coragem aos tímidos, dá sabedoria aos confusos. E faz teu nome ser exaltado na vida de cada um. Que esta oração não seja apenas palavras, mas seja como incenso que sobe ao teu trono. Que haja resposta, que haja transformação, que haja avivamento. Pai, eu clamo por justiça, mas também clamo por misericórdia. Não apenas por mim, mas até mesmo por aqueles que me feriram, pois não quero carregar comigo o peso do ódio, nem quero alimentar o ciclo da dor. Eu oro por eles, Senhor, por aqueles que caluniaram, que tramaram, que lançaram palavras como dardos envenenados. Eu oro para que eles encontrem a tua graça, para que te conheçam, para que sejam transformados. Porque o maior milagre que pode acontecer a um perseguidor é ser alcançado pelo teu amor e se tornar um adorador. Que os que tramaram a minha queda vejam minha permanência como fruto da tua mão. Que os que desejavam minha derrota vejam minha vitória como sinal da tua fidelidade. Que os que me calaram com palavras venham a ouvir meu louvor. Que os que zombaram do meu silêncio se maravilhem com o som da tua resposta. Que o testemunho da minha vida seja mais alto do que qualquer acusação. Que minha história seja marcada não pela ofensa que sofri, mas pelo perdão que ofereci. Deus, eu oro por restauração. Restaura minha alma, restaura minha alegria, restaura minha confiança, restaura meus relacionamentos, restaura minha intimidade contigo. Onde a dor tentou afastar-me, que o teu amor me traga de volta. Onde a mágoa construiu muros, que tua presença derrube com ternura. Onde houve perda, que haja restituição. Onde houve silêncio, que agora haja canção. Onde houve abandono, que agora haja encontros. Onde houve lágrimas, que agora haja riso. Onde houve trevas, que agora haja luz. Espírito Santo, toma meu coração por inteiro. Não quero guardar partes para mim, não quero proteger com minha força o que só tua graça pode curar. Eu me entrego por completo. Tira de mim todo medo. Medo de ser ferido de novo. Medo de confiar, medo de tentar, medo de me abrir, medo de voltar a sonhar. Tira o medo e no lugar dele planta a tua paz. Planta a ousadia que vem do céu. Planta a coragem que não depende do cenário. Planta em mim a fé inabalável, a confiança que não negocia com o desânimo. Pai, também te peço por sabedoria. Sabedoria para saber quando responder e quando calar.
Sabedoria para discernir as intenções por trás das palavras. Sabedoria para escolher as batalhas certas. Sabedoria para não me envolver com o que não me edifica. Sabedoria para proteger meu coração sem endurecê-lo. Sabedoria para ser prudente sem me tornar desconfiado demais. Sabedoria para me afastar sem amargura. E sabedoria para me reaproximar quando for tempo de cura. Senhor, guarda minha mente. Os maiores ataques acontecem nela. Os pensamentos que me acusam, os diálogos que nunca aconteceram, mas que repetem no meu silêncio, as palavras que ecoam dos dias maus. Guarda minha mente com tua paz, que eu não ceda à ansiedade, que eu não alimente a culpa, que eu não repita as mentiras do inimigo, que a verdade da tua palavra seja o que ocupa minha memória, que o som da tua voz seja mais alto do que a voz da dor, que os teus pensamentos sejam os que moldam minhas decisões. E se eu tiver que caminhar mais um tempo no silêncio, que eu aprenda a ouvir o que só o silêncio revela. Se eu tiver que enfrentar mais calúnias, que minha postura continue sendo irrepreensível. Se eu for levado a desertos mais profundos, que minha adoração se torne mais sincera. Se eu tiver que ficar só, que eu saiba que não estou abandonado. Porque até no silêncio o Senhor fala, até na dor o Senhor ministra, até na ausência de tudo o Senhor se faz presente. E se tenho a ti, eu tenho tudo. Pai, eu oro também por quem já não consegue mais orar, por quem está tão ferido que perdeu a força de dobrar os joelhos, por quem foi tão injustiçado que já não acredita que a justiça exista, por quem foi tão traído que já não confia em ninguém, por quem foi tão atacado que se escondeu, que se calou, que desistiu. Visita essas almas agora. Vai até os confins do coração, onde a dor construiu fortalezas. Vai com teu amor quebrando muros. Vai com teu bálsamo curando rachaduras. Vai com tua luz dissipando a escuridão. E levanta esses filhos de volta. Restaura suas forças. Renova sua fé. Reacende a chama. Porque ainda há esperança. Ainda há propósito. Ainda há promessa. Senhor, eu creio que tudo isso não é em vão. A guerra que enfrento não é aleatória. O fogo que me cerca não é sem motivo. Tu estás forjando algo em mim. Tu estás me preparando para algo maior. Tu estás me limpando, me moldando, me refinando. E quando esse processo terminar, serei como ouro puro, mais maduro, mais forte, mais cheio de ti. Por isso eu te agradeço, mesmo sem entender tudo. Mesmo ainda sentindo dor, mesmo com lágrimas nos olhos, eu te agradeço, porque eu confio em ti. Eu sei em quem tenho crido. Senhor, agora eu me coloco diante de ti com reverência e temor santo. Cheguei a este ponto da oração com o coração mais leve, mais rendido, mais sensível à tua presença. E mesmo que ainda existam feridas não visíveis, mesmo que ainda restem áreas a serem tratadas, eu me submeto ao teu processo. Eu aceito tua vontade. Eu te entrego o tempo, os resultados, as consequências. Eu entrego o passado, o presente e o futuro. O que passou não me define. O que estou vivendo não me limita. E o que virá está seguro em tuas mãos. Senhor, guarda minha boca, que minhas palavras sejam sementes de vida, que eu não responda ao ódio com mais ódio, que eu não retribua a malícia com ironia, que eu não me defenda com agressividade, mas que eu tenha um coração tão cheio de ti, que até nos momentos mais difíceis, minhas palavras sejam suaves, sábias e carregadas de verdade, que eu não me corrompa tentando sobreviver, que eu não perca minha essência tentando me proteger, que eu não endureça para suportar, mas que eu me quebrante para permanecer fiel. Pai, livra-me da autossabotagem. Quantas vezes eu mesmo fui o obstáculo entre a promessa e o cumprimento? Quantas vezes, por medo, deixei de avançar?
Quantas vezes, por dores antigas, projetei feridas onde não havia ameaça. Quantas vezes, por desconfiança, afastei pessoas que o Senhor havia enviado. Liberta-me de mim mesmo. Cura meu olhar. Toca na minha forma de pensar. Transforma meus filtros emocionais. Que eu veja a vida com os teus olhos. Que eu creia com o teu coração. Que eu confie com a tua segurança. Deus, que minha vida seja um testemunho da tua justiça. Que cada área onde fui atacado, caluniado ou injustiçado se torne um palco para a tua glória. Que onde me envergonharam, tu me honres. Que onde me diminuíram, tu me exaltes. Que onde me tiraram, tu me restaures. E que tudo isso não seja para minha glória, mas para que o teu nome seja conhecido. Que outros vejam o que o Senhor fez em mim e sejam inspirados a confiar, a persistir, a crer novamente. Senhor, fortalece minha identidade. Que eu saiba quem eu sou em ti, mesmo que o mundo diga o contrário. Que eu não dependa de aprovação humana para caminhar. Que eu não precise de reconhecimento para obedecer. Que eu não troque minha essência por aceitação. Que eu seja fiel em secreto, constante no anonimato, íntegro quando ninguém estiver olhando. Que minha maior ambição seja te agradar. Que minha maior conquista seja te servir com o coração inteiro. Pai, que o Salmo 64 continue ecoando dentro de mim todos os dias. Que eu lembre que tu ouves minha oração. Que tu escondes os teus filhos dos ataques ocultos, que tu vês o que é dito em segredo, que tu derrubas o arco do inimigo, que tu revelas os planos das trevas, que tu ergues os teus justos, que tu exaltes os que confiam em ti, que mesmo que os ímpios lancem flechas, elas não me atingirão sem que antes passem pelo teu filtro. E se tu permitires que algo me alcance, será apenas para fortalecer-me, jamais para destruir-me. Senhor, nesta manhã ou neste dia, seja quando for que esta oração esteja sendo feita, eu te consagro tudo o que sou. Meus dons, meus talentos, minha mente, meu espírito, minhas emoções, meus relacionamentos, meu tempo, meu corpo, meu trabalho, meu ministério, minha história, meus sonhos, minhas feridas, minhas memórias, minhas promessas, meus traumas e tudo o que há em mim. Que tudo pertença a ti, que tudo glorifique a ti, que tudo sirva ao teu propósito. Espírito Santo, continua comigo, não apenas hoje, mas sempre. Que eu não apenas fale de ti, mas viva contigo. Que eu não apenas ore, mas caminhe em constante comunhão. Que minha oração não acabe com este amém, mas que este amém seja apenas o início de uma vida totalmente entregue ao Senhor. E por fim, Pai, eu te agradeço por cada livramento visível e invisível, por cada resposta que ainda virá, por cada porta que tu abrirás, por cada batalha que tu já venceste por mim e principalmente por estar comigo. Isso é tudo que preciso. O Senhor é tudo que preciso. E eu descanso no fato de que não importa quem se levante contra mim, se o Senhor é por mim, nada poderá prevalecer. Eu oro, entrego, clamo e confio. No nome mais poderoso, no nome acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar por você. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais devocionais como este. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. Glória a Deus por essa jornada de fé e transformação. Se desejar, estou pronto para escrever o próximo tema.